o desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, deve deixar a relatoria dos processos que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O novo magistrado responsável pela condução do caso será definido no mês de julho. Segundo o TRE, a definição do novo relator vai ocorrer por meio de sorteio via sistema. Os desembargadores que podem assumir o caso são Luciano Carrasco Falavinha e D'Artagnan Serpassá. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Nossa, belos nomes, hein? Carrasco e outro é D'Artagnan. São nomes diferentes, de fato. Agora, inclusive, vamos gerar com o Roberto Mota, porque nos bastidores eu conversava com a direção do programa e o alemão, quem nos conduz hoje na sala de controle aqui do programa, dizia que o Mota, inclusive, estava debruçado sobre esse assunto que trata da possibilidade de cassação do senador Sérgio Moro. Inclusive, viu, Mota, em Brasília a aposta é que a cassação poderia se confirmar. E, inclusive, tem parlamentares do PT de olho nessa vaga. Quero escutá-lo. É importante a gente examinar os elementos desse caso, né? O PL está pedindo a cassação do Moro por abuso de poder econômico. E há um pedido do PT também, com a mesma fundamentação. Então, é uma situação única. O Moro saiu primeiro candidato a presidente da República pelo Podemos. Chegou a fazer uma cerimônia de lançamento de campanha, depois mudou para o Partido União Brasil para ser candidato ao Senado. E os pedidos de cassação, eles argumentam que Moro teria feito gastos no Podemos sob o guarda-chuva de uma campanha presidencial que não seriam razoáveis para uma campanha para o Senado, tá? O teto de gastos para uma campanha presidente é de 89 milhões, mas o teto para uma campanha a senador é de 4,5 milhões. Então ele, enquanto estava candidato a presidente, teria feito gastos incompatíveis com a campanha que ele finalmente acabou executando, né? E com o cargo que ele acabou conquistando de senador. Então, existem também questionamentos a respeito de algumas despesas. O pedido de questionamento, o questionamento feito sobre essas despesas tem bastante fundamentação. E aí vem a questão: o que acontece se por acaso Sérgio Moro vier a ser cassado? Algumas pessoas dizem que teria que haver uma outra eleição, mas há uma interpretação que diz que, como ele não teve mais do que 50% de votos, no caso da sua cassação, entraria o próximo mais votado, que seria o ex-deputado federal Paulo Eduardo Martins. Tá certo. Vamos agora a Brasília. José Maria Trindade, também gostaria de escutá-lo, Zé. Quais são os comentários aí na capital federal sobre essas duas ações, uma do PT e uma do PL, que, dependendo de como elas avançarem, podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro? Muitas pessoas de olho, imagino eu, nesse cargo, né? E dizem que já tem gente em campanha lá no Paraná, o Álvaro Dias, né, que é um senador tradicional aqui que perdeu essa disputa. Eles acreditam em uma nova eleição, né? E não aproveitar o pleito antigo. Trata-se de uma disputa majoritária. É por isso que se discute muito o suplente de senador, que é um vice-senador, na verdade, não tem esse nome, não sei porquê, mas seria vice-senador, porque o suplente, não é o mais votado, ele nem é votado, ele está na chapa. Porque o Senado da República, ele é uma disputa majoritária. Cada estado elege 3 senadores e é uma disputa diferente da eleição de deputado. E a eleição é 2 em 1, né? O próximo, em 2026, serão escolhidos 2 senadores por estado, nessa última, 1 senador. Então, dizem que lá no Paraná, me informaram aqui alguns deputados, que a coisa já está se abrindo, campanha. Mas, na verdade, nos bastidores dizem aqui que dificilmente Sérgio Moro será cassado. Mas que existe uma lista já de cassação de mandato de deputados, continuando. Um deles, Carla Zambelli,
depois da cassação ali do Francischini, né, Fernando Francischini, do Rio Grande do Sul, por ele ter publicado um vídeo colocando em dúvida as urnas eletrônicas, ele foi cassado. Depois Deltan Dallagnol, dizem que agora uma lista percorreu, me disseram hoje aqui que já existe uma lista ali de pelo menos 3 deputados que estão nesta fila de cassação. Eu fico assustado com isso porque o voto é um bem precioso demais. Quem quer saber o que significa voto, se candidate e saia nas ruas pedindo voto. Quem tem 10 votos é um herói. Ninguém sai de casa para votar em alguém que não acredite nele. Ou seja, o voto é uma procuração para exercer um mandato em nome do eleitor. Então o voto tem que ser muito respeitado. Caçar um parlamentar que recebeu voto popular é uma agressão não contra o parlamentar, mas contra a sociedade, contra a simbologia, contra quem votou no deputado. Então, a avaliação que é esta, de que já existe campanha no Paraná, mas politicamente aqui é de que Sérgio Moro não será cassado, mas a lista de deputados continua, a possibilidade de cassação de pelo menos 3 parlamentares.